Eu sei que você comeu aquele franguinho assado. Amém? Amém ou não amém? Domingo é dia de frango assado. Então você pode dar esse boa noite muito mais forte. Amém? Então vamos lá. Boa noite, Igreja Arca! Coisa linda, gente. Estou aqui toda apertadinha nesse vestido. Tentando ser chique, mas não estou conseguindo. Já me descabelei toda, estou suada dos pés à cabeça. Mas dei graças a Deus que esqueci a maquiagem. Senão estava tudo derretido. Amém? Mas hoje eu tenho um assunto muito sério. Primeiro eu vou beber água. Hoje eu tenho um assunto muito sério para falar com vocês. Nós estamos numa série de mensagens sobre encontro com Deus. Então, quem esteve aqui domingo passado? Isso aí. Domingo passado nós fomos confrontados aqui em Peniel, sim ou não? Recebemos esse confronto porque confronto tira a gente da zona de conforto, né? E transforma. Na quarta-feira nós tivemos aqui um culto de libertação. E hoje, nesse encontro com Deus, o Senhor, Ele vai promover uma cura na sua vida. Amém? Nós vamos falar de cura interior. Mas antes que nós falemos diretamente sobre o assunto, eu quero falar que o amor de Deus, Ele faz isso tudo. Ele nos confronta, Ele nos liberta e Ele nos cura. E esse amor tão incondicional que não nos aponta, não nos julga, não nos mede, só nos ama, ele é nosso sem direito nenhum, porque a gente não merece, amém? Mas o Senhor, Ele nos ama tanto. E eu queria muito, quando eu soube que eu ia estar aqui, e durante esse dia eu orei ao Senhor, que você não visse simplesmente uma mulher baixinha de 1,57 m, aparentemente frágil, nesse altar, mas que você visse o grande revelador poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Então eu creio que o Espírito Santo está aqui. E eu creio que Ele te trouxe aqui para te curar. Pastora, eu já tenho muito tempo de igreja, já passei pelo encontro, já fui a muitas ministrações de cura. Sim, mas o Senhor, Ele sempre tem algo a nos curar. Porque a nossa vida ela é feita de desilusões, frustrações, perdas, mágoas. Nós somos, cada um de nós, somos uma história de dor também. E podemos escrever uma história de superação se a gente deixar Deus agir. Amém? Então, Deus tem cura para você nessa noite. Eu quero que você vire para essa pessoa que está do seu lado e diga: Deus tem cura para você nessa noite. Amém? Assim eu creio em nome de Jesus. Então eu quero compartilhar aqui uma palavra com você de um personagem muito conhecido, que eu gosto muito e que tem uma história de superação, uma história de dor, de humilhação, mas uma história de superação. Gênesis capítulo 45, versículo de número 1, diz assim: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam. E a casa de Faraó o ouviu. Essa história, muito conhecida, é a história de José. O filho até então caçula de Jacó, aquele feito Israel, né? Quem estava no domingo passado conheceu. E essa história é uma história de muita dor, porque a Bíblia diz que José
sendo um filho muito amado por seu pai, o preferido do papai, ele gera um ciúme nos irmãos dele. E os irmãos dele vendem José como escravo para uma terra que ele não conhecia. E dizem para o pai que ele havia morrido. Eu sei que muitos conhecem essa história, mas eu quero que você perceba hoje toda a dor que essa história tem. É porque a gente sempre vê o final, sim ou não? A gente não pensa muito nos processos, a gente quer o resultado, não é assim? A gente vê que José foi lançado numa cova. E depois ele foi governador do Egito. É assim, não é, gente? Que a gente conhece José. Só que entre ser lançado em uma cova e ser governador do Egito, houve um processo. E um processo dolorido. Sabe? É igual na academia, gente. Se você não pegar peso, né? Tem uns fazendo assim, sofrendo, né? Se você não pegar peso que faça suas carnes tremer, né? Que diz que é a tal da falha. Não funciona. Tem que doer. Então, a gente fica querendo, sabe, descartar as etapas de dor do processo. Não tem como, gente. Amém? Se você está passando um processo de dor, fique feliz, sorria agora. Quem está sentindo algum tipo de dor, trauma, sorria, fique feliz. Porque você está a caminho do seu propósito. Amém? Então a gente precisa entender que a dor faz parte do caminho do propósito. Ai, pastora, mas que vida, só dor. Não, né? A gente tem umas alegrias aí pelo meio do caminho. Mas quando Deus quer ensinar qualquer coisa pra gente, assim, de maneira mais rápida, porque a gente é ruim, e Deus sabe disso, Ele usa a nossa dor. Amém? Então nós vamos estar aqui falando dessa história e aprendendo com José. Porque ele foi lançado numa cova, mas veja, José era sempre bem sucedido. Amém? Porque Deus era com ele. Então, a gente pode estar em qualquer lugar. A gente pode estar na cova, a gente pode estar na prisão, a gente pode estar no fundo do poço, a gente pode estar derramado. Mas Deus é conosco. Amém? Então, a gente vai ser bem sucedido. E aí, a história diz que José é levado escravo para o Egito, chega lá, ele é vendido como escravo à casa de Potifar. E aí, como ele tinha Deus, ele é bem sucedido. E aí ele vira o segundo dessa casa. Ele que resolve as coisas para Potifar, né? Ele que vê tudo, faz a casa de Potifar prosperar. Só que aí, gente, a mulher de Potifar não era crente. Amém ou não? Ela era meio piriguete, né? E aí, o que acontece? José devia ser bonito. Devia ser, né? A Bíblia não diz, mas a gente... Vocês são assim também, gente? Vocês leem uma história e ficam imaginando como é que é a pessoa? Tipo Davi, ruivo, né? Aí tu pensa que tem aqueles cachinhos assim, ruivo, tal, né? Aí fala, Sara, ela era linda. Eu já imagino assim, uma mulher de cabelos negros, né? Enfim, cada um com a sua imaginação. Mas eu acho que José era bonito, porque a mulher de Potifar, meu filho, fez de tudo para José dormir com ela. E não conseguiu. A Bíblia diz, né, que ela arma uma emboscada lá, enquanto Potifar não estava em casa, tenta seduzir José, José pula fora, ela agarra no manto de José e fala, tentou me agarrar. A Bíblia que diz, amém? E aí, Potifar entrega José para a prisão. E na prisão, a Bíblia vai dizer que José fica amigo do carcereiro. Porque, quem é bem sucedido fica sempre, né? Cola nas autoridades. Porque aquele que quer ter sucesso precisa estar no lugar, precisa estar com pessoas que já estão no lugar que eles querem chegar. Amém? E aí,
A Bíblia diz que José fica amigo do carcereiro e já começa a tomar conta da prisão. Independente de onde José está, jogou ele, é sucesso total. E aí, a Bíblia diz que 2 prisioneiros muito próximos a Faraó, um copeiro e um padeiro, são jogados na prisão, tem um sonho, José revela o sonho, e um morre, que era o padeiro, coitado, e o copeiro sai ileso e vai servir de novo a Faraó. E a Bíblia vai dizer que passou muito tempo, acho que 2 anos, se eu não me engano, pode estar errado, amém? Você me perdoe já vou pedir perdão antes, né, para você não falar que aquela pastora não sabe de nada, né? Amém, eu não me recordo. Mas a Bíblia vai dizer que Faraó tem um sonho que ninguém consegue desvendar, e o copeiro, tão bondoso, né, depois de anos, lembra que José tinha pedido na prisão para ajudar ele, né? E trazem José, enfim, ele desvenda o sonho e Faraó coloca ele. Faraó acabou de conhecer José. José desvenda um sonho. Esse cara tem ou não tem? O brilho de Jesus nele? Tem. Acabou de desvendar o sonho. Faraó fala: você vai governar o Egito. Essa é a história. Mas e os processos que José passou? Isso aí é que a gente vai ver agora. Vamos aprender com essa história. E às vezes a nossa história vai se confundir com a de José. Primeiro lugar que a gente aprende na história de José é que a capacidade de nos ferir, ela está em quem amamos. Credo, pastora. Sim. Porque, gente, se é uma pessoa que você nem gosta, se fizer alguma coisa com você, você vai ligar? Não. A capacidade de ferir a gente está nas mãos de quem a gente ama, de quem a gente confia, de quem a gente entrega as nossas emoções, o nosso coração, de quem a gente compartilha a vida. Porque essa pessoa é aquela história, né? Me apunhalou pelas costas, né? Minha mãe fala muito isso, apunhalou fulano pelas costas. Quando eu era pequeno, o que eu pensava? Alguém deu uma facada nas costas. Mas não era, né? Mas o porquê apunhalou pelas costas? Você consegue apunhalar alguém se não estiver perto? Não. Você tem que estar perto. Então, a gente aprende que assim, na história de José, não foi nada diferente do que a nossa vida. São as pessoas que nós amamos que têm a capacidade de nos ferir. São as pessoas que nós amamos que nos traem. São elas que fazem fofoca da gente. São elas que passam a perna. São elas que deixam de cuidar quando deveriam cuidar. São elas que abusam da gente. São as pessoas que nós amamos. Na história de José não foi diferente. A Bíblia diz que os irmãos, aqueles que cresceram com José, José era o mais novo. Eles cresceram, eles viram José nascer. Eles cresceram com José. Era sangue do meu sangue. Cadê Lelê? Sangue do meu sangue. Né? E aí, foram esses que tiveram a capacidade de prenderem José numa cova e vender ele como escravo. Então, todos nós, assim como José, somos feridos por quem amamos. E essas dores emocionais são as dores mais difíceis de lidar. Por quê? Porque as nossas dores físicas, né? A gente vai lá no médico, toma uma injeçãozinha. Gente, quando eu tinha crise renal, era sempre assim. Eu falava para Jaque, me leva logo lá para eu tomar uma injeçãozinha, delícia. Porque quem tem crise renal sabe que uma injeçãozinha de Buscopan na veia é maravilhoso, gente. Mas eu não desejo para ninguém, amém? E aí, as nossas dores físicas, a gente tem o médico, a gente tem o remédio. E as nossas dores emocionais, o que a gente faz com ela? O que a gente faz? E sabe, eu me converti com 32 anos de idade e eu tinha assim, eu era um acúmulo de dores emocionais.
Mas se você me olhasse, você ia sempre ver um sorriso. Porque muitas vezes as dores se escondem por trás de um sorriso. E eu consegui sobreviver muito bem com essas dores, apesar delas doerem. Só que a cura absoluta das minhas dores emocionais eu só encontrei em um lugar: nos braços do meu Pai, no amor dele, no amor incondicional. Eu lembro que quando eu li na Bíblia a primeira vez, porque ele nos amou primeiro, eu entendi por que eu não sentia mais dor. Porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou antes de qualquer outra pessoa. E porque ele nos amou primeiro, ele tem a capacidade de nos dar cura. Amém? Porque ele nos amou primeiro. Ele não nos julga, ele nos olha todo errado do jeito que a gente é e fala: que bonitinha que ela é. Porque Deus diz a Bíblia que Deus é melhor do que o nosso pai, nossa mãe terrena, né? Gente, já perguntou para sua mãe, para o seu pai, se você é feio? Já perguntou, já tentou? Ele vai dizer: A gente está no Projeto Alcance. Quantos estão no Projeto Alcance? Se você não está, né? Você vai entrar em outro, porque você vai ver muitas almas rendidas nesse altar, amém? Mas no Projeto Alcance a gente manda um vídeo. E o primeiro vídeo para as meninas era comigo. E eu botei a minha mãe no Projeto Alcance. Eu falei assim: mãe, assiste esse vídeo, que essa atriz aí bem parece com você. Aí ela: ai meu Deus, é a atriz mais linda que eu já vi. Mãe sendo mãe, né? E o nosso pai também é assim, esse amor que nos alcança, que mesmo que a gente faça um monte de besteira, ele diz: minha filha, eu te amei primeiro, eu te amo tanto, e eu quero que esse amor alcance você nessa noite, amém? Então essas dores, elas ficam gravadas na nossa alma, e o único que tem o poder de curar é Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 37, versículo de número 23: e aconteceu que, chegando José e seus irmãos, tiraram de José sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia, e tomaram-no e lançaram na cova. Porém a cova estava vazia e não havia água nela. Essas pessoas que deveriam amar José, cuidar dele porque ele era o filho caçula, essas pessoas jogaram ele numa cova e venderam ele. Então você não é diferente quando você passa por toda dor, por toda mágoa, por todo o sofrimento que uma pessoa pode causar a você, principalmente aqueles que você ama. Em segundo lugar, enquanto você não supera, a sua vida é só amargura. A gente precisa superar a dor. A gente precisa aprender a superar a dor. A gente precisa entender que a dor, ela precisa virar somente uma cicatriz, somente uma lembrança. E vocês conhecem, né, a história que eu conto sempre sobre cura. Quando você está machucado ainda e alguém encosta no seu machucado, dói ou não dói? Mas quando já passou muito tempo, esse machucado, se você encostar, você sente dor? Não, mas a cicatriz está ali. Só que existem pessoas aqui dentro que ainda têm feridas abertas, feridas expostas, pior, feridas inflamadas. E toda essa dor que você carrega, isso está pesado para você, sabe? Isso é um peso, você carregar todos os dias essa dor. Todos os dias você se lembra do que fizeram com você, você se lembra das suas perdas, você se lembra da mágoa que o outro causou, daquela traição. Todos os dias você carrega esse fardo pesado, mas a Bíblia vai dizer
que o Senhor, Ele quer trocar o seu fardo pesado pelo jugo dele, pelo fardo dele, que é leve. A Bíblia fala: venham todos que estão cansados e oprimidos. Essa palavra para você que hoje entrou aqui e está cansado de sofrer, e está cansado das dores, e está cansado de sentir tudo isso, está cansado de carregar esse peso. O Senhor quer aliviar esse peso. E sabe, quando eu cheguei na presença do Senhor, foi a primeira coisa que Ele fez. Eu cheguei destruída. Eu lembro que na primeira semana que eu tinha aceitado Jesus, eu não sabia orar. Eu falava: eu não sei orar. Porque a gente pensa assim, que a gente não entende que falar com Deus é muito simples. É só você fechar os olhos e falar: Pai, eu estou aqui. E Ele vem. É muito simples, mas eu não sabia. E aí eu lembro que eu fui para uma atividade de mulheres e a irmã falou assim: agora essa irmãzinha lourinha aí está com oportunidade de orar. Falei: Jesus dos crentes. Eu travo, né? Que eu sou tímida, é uma guerra, amém? Eu não sei. Ela: como assim você não sabe orar? Falei: não sei, irmã. Já chorando. Eu sou dessas, né? Quando estou rindo, estou chorando. Eu não sei não, irmã. Tem uma semana que eu aceitei Jesus, eu não sei orar. Não, minha filha, mas é assim, ó, você fala com Deus e é assim. Falei: amém. Esse Pai, Ele está a uma palavra de você. Sabe, esse peso no seu coração está a uma palavra de sair. E eu me lembro que a primeira coisa que eu orei foi: Pai, converte o meu marido. É que ele era a minha maior dor. Mas eu te amo. Agora ele é a minha maior alegria, amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Mas pensa num homem que me dava um trabalho terrível. Jesus, eu te amo, mas eu estou com poder. Era difícil, irmãos. Era uma dor a cada dia. Porque eu sou muito mansa, muito tranquila, e ele era rude, né? Ele era muito grosso. E eu sofria. Então, 40 dias depois, o Senhor me ouviu. Amém? Converteu meu marido. E começou uma transformação que não foi, né, o pó do pirlim-pim-pim, né? Mas iniciou aquilo que Ele tinha como propósito para a minha dor. O Senhor quer transformar a sua dor em propósito. Ele quer pegar esse peso que você está carregando e Ele carregar para você. E te dar somente coisas que você vai poder cumprir sem dor. Porque a verdade é essa, a gente pensa assim: eu vou aceitar Jesus, minha vida vai acabar. Não, querida, sua vida vai só começar. Amém? Não existe vida sem Jesus. Não existe vida sem Ele. Você tem sobrevivido, mas você não tem vivido. Aqueles que vivem com Jesus, eles têm vida e vida em abundância. Amém? Então, irmãos, chegou a hora de você deixar um fardo com o Senhor. Mas você percebe na história de José, a dor dele, em Gênesis 41, 51, diz assim: chamou José o primogênito, seu filho, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Gente, ele pega o momento mais precioso da vida de um homem, da vida de uma mulher, que é gerar, que é ver um filho nascer, e principalmente
para um homem daquela época que teve 2 filhos homens, isso era uma honra concedida por Deus. Ele pega esse momento e quando ele vai dar um nome ao filho, que é o amor personificado de Deus pela vida dele, ele coloca o nome da dor dele. E aí no segundo filho, ele faz o quê? A mesma coisa. Porque José levava uma vida de amargura. Ele tinha sucesso, ele tinha dinheiro, ele era o homem mais poderoso do Egito, assim diz a Bíblia, depois de Faraó. Mas ele não tinha paz. Ele era amargurado. Então o Senhor, Ele quer que você supere. Sabe, chega dessa amargura. Chega. A Bíblia diz que José ficou ali e era muito respeitado, que todo mundo obedecia a ele. Em nenhum momento José pensou em voltar à casa do pai dele. Porque afinal de contas o pai dele não tinha feito nada com ele, tinha? Não, o pai dele estava lá chorando a morte dele. O pai dele não tinha feito nada com ele, mas porque ele estava cheio de amargura, ele não deu a chance do Senhor tirar isso da vida dele. Mas você está aqui, você está dando essa chance para o Senhor, amém? Amém? O Senhor está vendo isso como oportunidade para mudar a sua vida. José permaneceu no Egito, ele não foi até o pai para poder reconstruir o relacionamento, porque ele poderia ter feito isso. Poderia ter chegado lá e falado assim: aí vocês tentaram me matar? Aí ó, podia ou não podia? Não conseguiram, né? Tinha até um meme disso aí. Eu esqueci, porque eu tô velha. Mas, ou então não era para falar, tá bom, Espírito Santo. Quantas vezes a gente deixa de confiar nas pessoas? Quantas vezes a gente deixa de fazer novas amizades, sim ou não? Porque a gente está amargurado. A gente olha a pessoa, não é possível que o William seja tão simpático assim. Isso é falso, gente, não é possível. Ele está forçando. Por quê? Porque seu coração está com amargura, porque você quer manter as pessoas longe, mas Deus está dizendo que você não precisa ser assim, que Ele não quer que você seja assim, que Ele quer que você supere essa dor, essa perda, que Ele quer que você supere aqueles que te traíram, aqueles que, pisaram na sua cabeça. O Senhor quer que você perdoe, o Senhor quer trazer uma nova vida para você. E sabe, irmãos, quando eu decidi perdoar o meu marido, porque às vezes eu falo assim, eu perdoei já que ele me traía e tal. Mas não foi uma coisa tipo assim, eu sabia que ele ia me trair, eu ficava de boa em casa esperando ele. Não. Eu procurava saber, e o homem, pensa no homem que faz as coisas bem feitas. É esse homem. Tudo que ele vai fazer, ele tem sucesso. Eu nunca peguei nenhuma traição de Jaque. Pastora, como assim? Mas a senhora diz que foi traída. Eu peguei uma mentira dele. Eu peguei uma mentira. Ele disse que foi para a casa de um cara, que o nome era David. E aí, Deus ajuda nós, amém? E aí, a gente encontrou com o David na rua. Minto, eu fui levar ele para embarcar e o David estava lá, que o David trabalhava com ele. Aí eu falei, ali o David, vamos lá falar com ele, afinal de contas, você estava na casa dele? Aí ele falou assim, não, aquele ali é o Denis. Falou isso mesmo, Denis? Aquele ali é o Denis. Eu olhei para a cara dele, porque, irmãos, eu posso ter até chifruda, né? Mas burra eu não sou, não. Aí eu, fiquei olhando. Falei, amém. Aí ele, agora tem que ir, tá, meu amor? Porque senão pode dar problema lá. Foi embora. Só que o David ficou. Ele teve que voltar para pegar alguma coisa no carro. E quando ele foi passando de novo, eu, David! Aí ele, mentiu. Agora eu peguei.
3 anos para pegar uma mentira. Nem sei, nem quero saber quantos chifres eu levei nesse tempo. Mas peguei uma mentira. O que eu fiz? Mandei um e-mail, que antigamente tinha WhatsApp, esse negócio embarcado. Vai pro inferno! Mas ele voltou. Enfim, quando foi pra gente voltar, porque as pessoas me olham e falam assim, ai, pastora, coitadinha, era tão chifruda. Eu estou explicando, amém? Quando foi pra gente voltar, eu falei, eu não quero te ver, eu te odeio, né? Quero que você morra, né? E aí, ele fez o quê? Me esperou em frente de casa, na saída do meu trabalho. Eu vinha de ônibus, ele esperou o ônibus. Quando o ônibus passou assim, igual cena de filme mesmo. Eu desci do ônibus com sono danado, 1h pouca da manhã, o ônibus passou, quem estava lá? Cabeça de ovo. Aí eu falei, o quê? Matar ele agora. Subi no meio fio, dei várias porradas nele, mas não adiantou nada. Ele, calma, linda, você está grávida. Eu estava mesmo, irmão. Oh, Jesus Cristo. E foi assim, amém? Não foi essa história de, ai, fiquei em casa levando chifre, esperando. Não é nada disso, não. Porque as pessoas precisam saber, entendeu? É preciso. E aí, gente, eu resolvi perdoar ele. A mentira, porque eu ainda não sabia. Eu resolvi perdoar, porque eu estava grávida de Dandara. Também deu uma forcinha essa pequena informação, né? E aí eu perdoei, mas quando eu perdoei, mesmo sem Jesus, eu joguei tudo no mar do esquecimento. Eu nunca lembrei a ele, aí ele me confessou, mas eu nunca lembrei a ele. Você me traiu, você fez isso comigo, vai lá me trair de novo. Nunca. Porque esse negócio de falar eu perdoo e ficar voltando lá, isso não é perdão. Amém? Aí eu perdoo, mas aí lembra tudo de novo, isso não é perdão. Não é. Amém? Perdão é perdão, acabou. Deus, Ele quer fazer você superar a sua dor, mas é necessário que você deixe isso para trás, porque senão você vai ficar amargo, endurecido, e Deus não quer que você viva assim. Terceiro lugar, Deus sempre nos dá a oportunidade de vivenciarmos a cura. O Senhor quer te curar e Ele vai promover oportunidades para isso. Às vezes você está aqui, você pensa assim, eu não queria vir aqui, não sei nem por que eu veio. Eu sei por que você veio. Eu não sei nem por que eu vim nessa igreja hoje. Eu sei. Deus está te dando a oportunidade de curar você. E você não pode perder, porque escute uma coisa, o Senhor, Ele sempre vai fazer a parte dele, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa abrir o seu coração para Deus te perdoar e perdoar os outros. Você precisa abrir o seu coração para essa cura. Você precisa entender que, viver sem esse peso é muito melhor. Então, o Senhor dá uma oportunidade para José, fazendo o quê? A fome aperta, e aí começa a faltar alimento em toda a região, não só no Egito, e os irmãos dele têm que ir até ele. Mas a Bíblia diz que quando os irmãos chegam, que ele reconhece os irmãos, mas os irmãos não reconhecem ele, porque afinal de contas ele agora, ele se vestia como egípcio, devia usar aquele troço. Mas bonito, gente, aquele negócio, né? Eu acho. Aquele negócio bonito na cabeça, igual um sanfoneiro. Aquele negócio, qual é o nome, irmão? Chapéu? É chapéu, gente? Aquele negócio bonito assim, né? Mas banjo? Isso é que está estragando a minha pregação sempre. Aí,
José estava lá todo bonitão, vestido de egípcio, e os irmãos não reconheceram ele, mas ele reconheceu. A Bíblia diz que ele falou um pouco com os irmãos e saiu para chorar. A dor dele era tão grande que ele não conseguia falar com os irmãos. E sabe, ele estava ali, né, todo metido a poderoso, não, eu sou o governador, mas na verdade, ele estava destruído. E quantas vezes a gente está assim, que a gente é só aparência. Irmãos, quando o Senhor me conheceu, era só aparência. Você me olhava e você falava, Lidiane, né? Tem uma casa, tem um carro, tem os filhos lá, um casamento. Tudo fake. Naquela época não era fake, era outra coisa. Mas hoje tudo fake, irmão. Tudo para Instagram ver, né? Tudo para, né? Olha aqui meu marido. Quando acabava, cala essa boca. Que existem pessoas assim, amém? Existem pessoas que vivem essa vida. Está repreendido em nome de Jesus. Que possamos ser autênticos e que a nossa felicidade ou os nossos desgostos possam ser autênticos também e que todos conheçam isso em nós. Porque, gente, eu não quero ser alguém que eu não sou. Mas eu era. Eu estava ali rindo, posando de uma esposa feliz, e meu casamento destruído. Todos os dias meu marido falava para mim, eu vou sair de casa. Eu vou te deixar. Eu não tinha feito nada, amém? Ele que era doido mesmo. Entende? O Senhor, Ele vai te dar uma oportunidade para você resgatar algumas coisas. Ele vai te dar uma oportunidade de você pedir perdão se você sente culpa. De você ser perdoado por isso. De você perdoar alguém, de você superar uma perda, de você superar um luto. Ele vai te dar condições, porque Ele tem todas essas oportunidades na sua mão. Ele tem isso para você nessa noite. E em quinto lugar, em quarto. A dor faz parte do processo para vivermos nosso propósito em Deus. A Bíblia diz que, não suportando mais, José mandou todos saírem e chorou tão alto que toda a casa de Faraó ouviu o choro dele. Você entende o tamanho dessa amargura? Vocês já viram um homem chorar assim? Porque mulher é fácil, amém? Mulher já fala, a gente já começa assim. É ou não é, gente? Mulher é fácil, né? Agora homem é. Vocês podem infartar, amém? A gente não. A ciência que diz, amém? É porque os homens, eles têm mais dificuldade, né, de chorar. Enfim. Vocês já viram um homem chorar desesperadamente, urrando, gritando? Precisa ser uma dor muito profunda. E José, a Bíblia diz que ele chorou tão alto, que não só as pessoas que estavam presentes no mesmo ambiente que ele ouviram, mas toda a casa de Faraó. Gente, José chorou muito alto. Esse homem estava carregado de dor. Esse homem estava carregado de mágoa. Ele estava carregado pela perda de não conviver mais com quem ele amava, com o pai. Esse homem estava pesado. Mas o que alivia José? A Bíblia diz que ele fala assim, ó. Agora, pois, não vos entristeçais, ele fala para os irmãos, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Sabe quando a dor sai? Quando você entende o propósito.
Sabe quando a sua dor tem significado? Quando você entende o propósito. Se você está aqui hoje, você pensa assim, eu não sei por que eu estou sofrendo isso. Você vai sofrer mais um pouco. Ai, pastora, está repreendido. É verdade. Porque você precisa entender o significado da dor, o propósito da sua dor. Eu me lembro que quando eu me converti, eu falei com Deus, Deus, você levou 32 anos para me encontrar pelo meio do caminho. Eu comi o pão que o diabo amassou, eu comi o pão que todo mundo amassou. Por que o Senhor não me encontrou antes? E Ele me disse, porque eu tenho um propósito. Talvez você não saiba nem qual é o propósito da sua vida. Mas eu quero te dizer hoje que existe um propósito, amém? Mas isso é conversa para outra pregação. Mas que se você está sofrendo, se você está ferido, se está doendo ainda, é porque existe um propósito para a sua dor e você ainda não descobriu. Pastora, qual o propósito da gente sofrer? É aprender, irmãos. Não tem como aprender sem passar por alguns processos. Não tem como você pegar a sua dor e superar ela para ajudar outros, porque sempre é um propósito. Entenda o seguinte, você não nasceu para viver uma vida solitária. Deus lá em Adão olhou para ele e falou, não é bom que o homem seja só, vou botar uma mulher para encher a cabeça dele. Todas as horas do dia. Estou brincando, amém? Nós somos lindas. Nós somos a arte, né? Eles somos rascunhos. Tá amarrado isso, amém, gente? Eu estou brincando, tá, gente? Os meninos ficaram sérios olhando para mim. Vocês são obras de arte. Pode ser Picasso, né? Picasso não é legal, não. Meu amor, você é uma obra de arte. Você é muito bonita, né, menino? Tá lindão de preto. Amém. Então desconcentra. Você não foi criado para viver só. Mas você já percebeu que a sua dor, ela também dói em quem te ama? Você já percebeu isso? Você já percebeu que carregando uma dor, carregando um peso e sendo ferido, você fere quem te ama? Porque quem está doente machuca quem ama. Quem está ferido fere aqueles que ama. A sua dor, ela não fica em você, porque você não nasceu para ser sozinho. A sua dor, ela fere o outro. E você já se perguntou a quem você está ferindo? Talvez seja os seus pais. Talvez a sua esposa, o seu marido. Talvez os seus filhos. Eu sei que a minha dor feria muito os meus filhos. Porque eu não tinha uma capacidade plena de ser mãe, carregando o peso que eu carregava. A minha dor feria os meus pais, porque eu não tinha condições de ser uma filha excelente, carregando o peso que eu carregava. Então, eu quero que você entenda que a sua dor, ela não é só para você sozinho, sabe? A gente é muito egoísta na nossa dor. A gente fala assim, ai, mas eu que estou sofrendo, eu que perdi, olha, eu que fui traída, olha aqui. Mas a verdade é que isso é egoísmo, porque todos nós estamos vivendo essa vida e sofrendo nela também. E do seu lado tem pessoas que também estão sofrendo. E eu entendo que eu consigo ver tudo claramente hoje, como eu não conseguia ver há 15 anos atrás, há 16 anos atrás. Eu entendo que o meu marido, ele fazia comigo aquilo que ele aprendeu a fazer, aquilo que ele viu
o exemplo dele fazer. E ele só reproduzia aquilo que ele viu as pessoas fazerem. Eu consigo entender que a dor dele se transformou em ira, que a dor dele se transformou, sabe, nessa frieza de não amar da forma que deveria ser amado e não passar esse amor. Eu consigo entender isso, e eu consigo entender também que eu não podia suprir isso também estando ferida, também estando magoada. Então entenda, o Senhor, Ele quer que você pare de ser egoísta. Ele quer que você deixe essa dor para trás. Ele quer curar você, Ele quer curar você. Ele quer que você seja uma referência de superação. Ele quer que as pessoas olhem para você e pensem assim: olha de onde ele saiu e olha onde ele está hoje. Sabe por quê? A dor, ela pode te paralisar. Ela pode interferir diretamente no seu propósito, no seu destino, no céu. Ela pode parar aquilo que Deus tem para você. A sua dor, ela pode minar o propósito de Deus para a sua vida. Mas eu quero te dizer que se você está aqui hoje, ela não vai conseguir. Porque existe um Deus que é muito maior do que qualquer dor que você possa sentir. Existe um Deus que te ama de uma forma que é maior do que qualquer dor que você possa sentir. Um Deus que quando olha para você e te ama assim, dessa forma incondicional, onde o apóstolo Paulo diz na Bíblia que nada poderá separar você desse amor. Esse Deus, Ele quer te curar para que você voe, para que você cumpra o seu propósito na vida dos outros. Você tem muita gente para ajudar, você tem muita gente para auxiliar, você tem muita gente para testemunhar do amor de Deus, daquilo que Ele fez com você, como Ele te mudou, como Ele mudou a sua dor em vitória. Porque foi isso que Ele fez com José. Ele pegou um homem numa cova e Ele fez muito além do que colocar como governador de uma nação inteira. Ele fez um homem alinhado com os propósitos dele. E por causa da vida desse homem, as gerações dele sobreviveram. Porque ele se permitiu moldar. Porque ele se permitiu perdoar. Porque ele se permitiu deixar a dor dele de lado e prosseguir. A nação de Israel cresceu absurdamente. A Bíblia vai dizer que por isso os egípcios escravizaram ele. Você já conhece o resto da história. Entende? Foi para a preservação da vida, foi para a preservação das gerações. E hoje eu entendo que tudo que eu sofri, tudo que eu passei, foi para a preservação das minhas gerações. Porque é o que eu espero. E é o que eu vejo hoje. Os meus filhos não vão passar pelo que eu passei. As minhas filhas não vão chorar como eu chorei. Porque se quebrou em mim essa dor. Eu me permiti ser totalmente curada pelo Senhor. E eu quero convidar você a ser curado nessa noite. Pastor, eu não preciso de cura, eu estou muito bem, eu sou bam. Então, você precisa sim. E eu vou te falar hoje que mesmo que você pense que não precisa de cura, o Espírito Santo vai lembrar você. Porque Ele faz isso. E todas as vezes que eu ministro cura, eu sou curada de alguma coisa que nem mesmo eu lembrava mais. Eu quero que você se coloque de pé. Porque o Senhor quer te tirar desse lugar de dor. Ele quer que você saia daí. Ele quer te dar uma vida nova. Depois que eu te conheci, tudo em mim mudou. Da morte para a vida